Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade, quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. De vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o olho olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las. E modificar essas estruturas. Através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. Para isso nós nos amamos, não é? Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é e, a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade. Assim como o médico. Ele é um homem, tem uma história e faz da medicina um exercício de ser. Não é verdade? Mas antes dele ser o médico, ele é aquele menino que foi educado lá no interior, ou foi aquele menino que cresceu na capital, filho de fulano, filho de cicrano, irmão de tal, daquele, deste. Há um ser que foi construído, há uma identidade que ele não perde.
Ainda que a medicina o leve para conquistar muitos lugares do mundo, ele sempre terá uma raiz no ser. Ele é. E é isso que o identifica. Na verdade, quando nós entramos no consultório de um médico, de um advogado, de um profissional, aquilo que vai lhe atrair nele não é só o que ele faz com a profissão dele. Não é o tanto que ele sabe, não é o tanto que ele conhece da lei ou da medicina, mas é aquilo que ele é como pessoa. Porque aquilo que é faz a diferença no momento que ele faz. Você sabe fazer muitas coisas, mas sabe também, a partir dessa reflexão, que aquilo que você faz está totalmente tocado por aquilo que você é. Li uma frase muito bonita essa semana, de um autor que agora não me recordo o nome, dizendo assim: o espelho nos mostra o rosto, e a arte nos mostra a alma. Toda vez que a gente está diante de uma obra de arte, de alguma maneira a nossa alma se revela, porque ela provoca a nossa sensibilidade. Provoca o que a gente é. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã, poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. É natural que eu queira o bem. É natural que eu não semeie discórdias. É natural que eu saiba controlar as minhas vaidades. É natural que eu saiba controlar os meus orgulhos. É natural que eu não queira mentir. Porque o ser está conectado em Jesus. E sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso. É não querer isso como parte. É não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser. Como devemos pensar. Já falei aqui tantas vezes que o apóstolo Paulo compreendeu, porque Paulo era um homem muito culto. E, aliás, toda a teologia cristã esbarra o tempo todo nos conceitos paulinos, que foi ele quem deu, de alguma maneira,
esse revestimento intelectual para o pensamento simples de Jesus. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. É o que na filosofia a gente chama de metanoia. Você já me ouviu falar sobre isso? Metanoia é a mudança de mentalidade. Se gira para a direita, faremos girar para a esquerda. Mas eu gostaria de resumir tudo isso nessa frase, ou quem sabe em poucas palavras. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem. Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que isso é amor, e não é. Amor, a doação ao outro, nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói, o sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim, você vai fumar essa maconha para provar que você me ama. Você vai fazer esse sacrifício por mim. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque essa pessoa tem um significado para mim. Então eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite. E vou dar do meu tempo, dessa atitude comigo. Comum. Veja bem, uma noite sem dormir é algo comum. Mas o sacrifício é, eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum, ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei. Tornei sagrado. Agora, quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado. Que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e de repente ele pega a chave. Aí você já está sob comando. Relacionamentos humanos que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho, em que você está se destruindo por causa do outro e você já não é mais capaz de dizer não, você já assume essa destruição como um projeto de vida, então você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namoros precoces. Por quê? Porque o adolescente não está muitas vezes preparado para o amor. Às vezes são tantos os conflitos ali e ainda tem que administrar um relacionamento a dois. Isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas do ponto de vista da subjetividade por adultos que chegam e que começam a tomar posse daquele mundo sem muita proteção, né? O adolescente, afetivamente, ele é inexperiente. Por isso essas paixões da adolescência são tão perigosas. Porque a pessoa fica cega. Fica cega. Então, cuidado. Toda vez que você descobre
que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando, estabeleça os limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos. Toda vez que nós identificarmos que há um exagero da parte do outro, estabeleça seu limite. Esse território aqui é meu. Esse território aqui é sagrado. Só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você, que eu não sou a sua extensão, que eu não tenho a obrigação de ser você de novo, que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos, que eu não tenho que ser o seu objeto, né? Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais. O que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo e muito comum. Muito comum. Quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem. Elas precisam, para viver uma sexualidade saudável, elas precisam se exercitar em duas dimensões. Porque o sexo não é o corpo apenas. Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos, você dá outro nome para isso, é relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. O outro é um ser que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital, mas que só tem sentido se for plenificado com o significado sexual da totalidade. É alguém que está sendo amado, é alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar a acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas, que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo, é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela. Espera aí, é seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto? Está disposta a viver este tempo da vida como objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está lhe impondo, trazendo uma série de coisas ruins, nefastas, nocivas? Acordar o outro para isso. Você já me ouviu falar sempre isso aqui, eu não perco a oportunidade. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados, eu vou falar, porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas. Quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao crack, à cocaína, à maconha. Se matam, minha gente. Roubam a própria família. Por quê? Porque perderam o amor próprio. Quando a gente perde o amor próprio, a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição. E a gente se prostitui de diversas formas, não é só no corpo, não. A gente se prostitui na mente, a gente se prostitui no caráter. Quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito. Quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis, e eu começo a fazer pacto com tudo isso, estou me prostituindo. A gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos. Nascemos para muito mais. O projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, é para muito mais. Nós não podemos nivelar por baixo. Deus sonhou para mim e para você situações muito mais nobres.
Eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias. Eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas ou respondendo às agressões, não. Não quero dar tempo. Eu não quero dar do meu tempo. Não quero perder o meu tempo com aquilo que eu sei que não vai me construir, nem tampouco construir o que está se comunicando comigo. A opção pela vida, ela passa o tempo todo nas pequenas coisas. Hoje eu preciso assumir este papel. Eu sou o guardião deste território. E é com Deus que eu faço essa guarita. Essa sentinela, essa vigilância. Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos, referindo-se à chegada do reino, à escatologia, à volta: vigiai e orai. Essa postura cristã. Eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas, eu preciso vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo, os relacionamentos que eu estou estabelecendo, quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida, qual é a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na minha. E orar sobre isso, refletir, vigio e reflito. E se preciso for, mudo de rumo, mudo de foco. Porque não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Você não tem o direito de infelicitar o projeto que Deus tem para você, que é maravilhoso. Não pense que Deus pensou pequeno em você. Deus pensou muito grande com você. E tudo aquilo que Ele espera de você está aí dentro de você. Só precisa fazer florescer, só precisa fazer frutificar. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Padre Fábio, tenho passado por tribulações em minha família e gostaria muito de uma palavra de orientação. Meus pais ambos estão com quase 80 anos e mais de 40 anos de casamento. Estão vivendo agora uma crise conjugal. Ela o agride verbalmente com ofensas e acusações. São brigas constantes. Ele se revolta, a deixa sozinha mesmo sabendo que necessita de cuidados. Ela passou por problemas de saúde e tem visão muito limitada. E às vezes fala até em suicídio. Eu não interfiro na vida deles, mas minha mãe sempre me cobra que eu preciso dar um jeito nele, que eu tenho que mudar o pensamento dele e que tenho que falar com ele. Padre Fábio, como devo agir? Como não tenho experiência de matrimônio, o que tenho tentado falar para eles é que precisam saber envelhecer juntos, até porque os defeitos de cada um, as diferenças, existiram desde o início do casamento. Mas quando digo algo, minha mãe entende que estou a favor de meu pai e vice-versa. Obrigado, que Deus abençoe. Minha filha, realmente é muito difícil. Imagina, um casal de quase 80 anos enfrentando crises conjugais, né? É muito complicado, porque a velhice é o tempo em que a gente precisa ter uma tranquilidade para se despedir bem da vida, não é? Acho que envelhecer é você tomar essa consciência. Eu estou me despedindo do tempo, eu estou me despedindo da vida, eu estou me despedindo da experiência de ser quem eu sou aqui, materialmente, como eu posso ser. A partir do momento que eu começo a criar conflitos e deixar que as dificuldades me assolem, eu me despeço mal da vida. Agora, é provável, minha filha, que a crise conjugal seja um processo que vem vindo de longe, né? Não é possível que as diferenças tenham surgido agora. O problema é que, às vezes, na velhice, os nossos defeitos ficam muito acentuados. Eu sempre gosto de dizer, olha, aos 10 anos é fácil mudar. Aos 20 fica um pouquinho mais difícil. Aos 30 a dificuldade aumenta um pouquinho mais. Aos 40 é quase que impossível.
Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cristalizar os nossos defeitos. A psicologia chama isso de cristalização, né? O que é? Virou um cristal e agora fica difícil quebrar. É por isso que se você hoje tem a oportunidade de superar os seus defeitos, não perca tempo. Está mais maleável, está mais fácil de lidar, você tem mais disposição para as mudanças, porque depois, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais casca dura, não é verdade? Então o tempo da mudança é o tempo da juventude. Não estou dizendo que velhos não podem ser modificados, podem, mas é muito mais sofrido, é muito mais difícil. E aí, os nossos defeitos que não foram cuidados na juventude, tendem a se tornar uma bomba pronta para ser explodida na nossa velhice. Então, como é que a gente pode lidar com os defeitos que ficaram cristalizados? Tomando consciência deles. E a melhor maneira, Fátima, de interferir na vida conjugal dos nossos pais é de maneira muito amorosa, propondo uma conversa. E, às vezes, com um tratamento de choque mesmo, olhando nos olhos e falando, olha, vocês querem se despedir da vida desse jeito, né? Querem terminar a vida brigando, né? Será que não está na hora de começar também a propor um pouco uma atividade lúdica? Porque às vezes a velhice, gente, falta isso. Falta atividade lúdica, isso é, falta entretenimento. Fazer uma atividade física, né? Ter a oportunidade de jogar fora um pouco essas energias que vão ficando acumuladas. A pessoa, aos 80 anos de idade, ela tem necessidade de canalizar essas energias que muitas vezes estão acumuladas. Eu me recordo, hoje a gente quase não tem mais, né? Mas lá em Formiga, onde eu nasci, né? Eu me lembro que lá tinha o Clube de Mães. O que era o Clube de Mães? Um centro onde lá eles recolhiam tecidos velhos, retalhos que vinham de fábricas. E lá as mulheres passavam, às vezes, 2, 3 horas da tarde, né? Eu me lembro que minha mãe participava do Clube de Mães. Elas ali aprendiam bordado, elas se ocupavam de trabalhos artesanais. E lá elas tinham a oportunidade de fazerem um pouco a purificação, né? Jogar fora, porque o trabalho manual, ele faz muito bem para a nossa cabeça. E é por isso que envelhece melhor aquele que tem um hábito, aquele que sabe fazer um tricô, que ocupa o coração e a cabeça, que não fica com espaço vago, né? Por isso que palavras cruzadas fazem muito bem para as pessoas mais idosas, porque elas vão ocupar o tempo que está brigando, não, está lá fazendo a palavrinha cruzada de vez em quando, né? Ocupar os nossos pais, começar a oferecer para eles algumas atividades que são próprias deste tempo da vida. Não é verdade? Então veja, Fátima, o que você pode fazer com seus pais para aliviar um pouquinho essa tensão? Que é provável que eles estejam vivendo esse processo de tensão que seja fruto de um jeito de ser, de uma estrutura familiar, de um jeito, de um cotidiano, de uma rotina. Às vezes a gente muda o nosso jeito de ser, a gente muda a nossa disposição afetiva para a vida se a gente muda um pouquinho a nossa rotina. Mudar a rotina para melhor. Incluir na rotina alguma coisa que alivie o peso da vida. Porque nós ficamos muitas vezes pesados demais, nós temos uma rotina muito enfadonha. E a rotina não precisa ser ruim não, viu? A rotina pode ser positiva desde que exista um espaço de criatividade na estrutura dessa rotina. E muitas vezes falta para os nossos velhos, para as pessoas mais idosas dentro da nossa casa, um pouco de felicidade na rotina. Então, vamos descobrir o que você pode fazer para amenizar um pouco os conflitos dos seus pais, mas ao mesmo tempo, saiba que este momento da vida, eles precisam de muito carinho, de muita atenção, e você, como filha, pode oferecer isso a eles. Padre Fábio, a história é a seguinte. Uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande
E se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas. Mas e o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que o que ama, quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Ô, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início. Dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de, olha, com desejo, peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar que o contexto dessa palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras. Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia ela é cheia de histórias terríveis. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele. E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, padre, o senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento. E eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho. Deus nos ama. E entre a nossa morte e a eternidade, existe um abismo imenso de misericórdia. Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São. São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher, ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Esse é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali. Depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso. Da mesma forma como aquele padre que diz também não tem. Da mesma forma como você também não tem. Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo, a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras. Mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós. Mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso.
Nós temos autoridade para perdoar, para condenar não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos, mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento em que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento, porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando oportunidade. E mesmo porque, com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício, porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado.
enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer, é preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos, e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano, que eu tenho identificado, é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso. Porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém. Eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho,
ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. Eu fico pensando, minha gente, que toda pessoa é uma resposta ao mundo. Eu sou uma resposta. Há uma pergunta que me é feita diariamente, sem que ela seja formulada com palavras. Toda vez que eu me anuncio ao mundo, eu sou uma resposta. Hoje, numa loja que eu entro para olhar alguma coisa, eu sou uma resposta humana. Eu sou o fruto de uma história, eu sou o fruto de uma educação, eu sou o fruto de relacionamentos. Eu não sou por acaso. Eu sou uma resposta que anda, que fala, que pensa, que vive. E toda vez que eu me coloco, toda vez que eu me penso cristão, eu entro justamente nessa oportunidade que eu tenho de ser uma resposta positiva ao mundo. Sabe, de fazer a minha vida ser uma resposta que me enxerga. Uma resposta que possa ser boa de ser vista. É como quando a gente se aproxima de alguém e a gente de repente você percebe que o outro ficou feliz porque você chegou. É uma resposta que agrada, não é assim? Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então, se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. Que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. O quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Essa surpresa diária de sentir que quando a gente aceita a simplicidade como um projeto de vida, nós ficamos mais acessíveis ao outro. A gente não coloca tanta barreira para o outro chegar. Padre Fábio, desejo esclarecer uma dúvida. Sou mãe solteira, tenho um filho de 25 anos já casado e uma filha de 16 que mora comigo. Quero saber o que é família para a igreja, pois alguns religiosos com quem conversei me disseram que não constituo família por não ser casada. Isto me perturba muito. Afinal, para a igreja, o que é a família? Família, minha amiga, é sempre
um grupo de pessoas, seja ele constituído de 2, de 3, que estejam vivendo em consonância com a palavra de Jesus. O resto pode ser fórmula pronta que beira a hipocrisia. O que é uma família verdadeira? Eu não tenho o direito de dizer que você não é família. Sabe por quê? Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua relação com seus filhos. E não é porque você ficou solteira com esses 2 filhos que eu vou retirar de você o título de família. Imagina! Que hipocrisia da minha parte, porque eu vejo aí homem casado com mulher, pai de filhos, e que eles não são família coisa nenhuma, porque vivem numa traição constante, vivem no adultério o tempo todo. Então isso é muita hipocrisia. A igreja, ela nos assegura que a família, ela é o lugar onde nós crescemos no amor. O resto é invenção nossa. O lugar é o seio da família. A família é o seio onde cresce o amor. É claro que a igreja orienta e pede que essa família seja completa, que ela seja pai, que ela seja mãe, que ela seja filho, que ela seja irmãos, pronto. Mas a partir do momento que isso não foi possível, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se você tivesse se casado, tivesse um esposo, tá certo, os seus filhos teriam uma riqueza ainda maior de terem um pai ao lado deles. Mas se não tem, minha filha, não se sinta não possuidora de família, porque eu tenho certeza que você, como mãe solteira, você pode experimentar na sua carne que é muito mais doído. Você precisou se desdobrar, você precisou ser pai, você precisou ser mãe, não é assim? E é claro que você, na experiência de ter sido mãe solteira e de sofrer tudo que você sofreu, e ainda deve sofrer até o dia de hoje, você não recomenda a ninguém que seja mãe solteira. Eu, particularmente, não recomendo. Tive histórias na minha casa, minhas irmãs, e eu vejo o sofrimento que é educar um filho sem ter um pai do lado. Mas a partir do momento que a situação está constituída, está ali estabelecida, crie a família. A família começa a existir no momento que vocês se amam, no momento que vocês se respeitam, no momento que vocês estabelecem vínculos, porque não basta ser parente, né? Maternidade não é apenas um exercício biológico. Maternidade não é só uma função social também, não. É, sobretudo, constituir significado. Este é o meu filho, e eu o coloco na perspectiva de ser meu filho o tempo todo, no amor que eu amo, na educação que eu dou, na palavra que orienta. Não adianta nada você pôr no mundo e esquecer. Aí você quebra o vínculo familiar. A família deixa de existir no momento em que as responsabilidades não são exercidas. Volta mais uma vez o assunto anterior. Família não é também fruto de milagre. Não é porque o pai e a mãe estão dentro de casa e todos moram juntos que nós podemos nos considerar família, não. A gente perde o direito de dizer que somos família da mesma maneira como uma franquia perde o direito de ter aquele nome estampado na sua porta porque não cumpriu o que deveria cumprir com o proprietário da franquia. Uma família deixa de ser família no momento em que nós nos esquecemos da responsabilidade. O pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe, o filho deixa de ser filho. A gente fragiliza assim o conceito de família. Mas nós não podemos retirar. Se o lar tem amor, tem carinho, se ele tem responsabilidade, ainda que não tenha um pai ali dentro, que seja só uma mãe, como é que fica então a história das viúvas? As mulheres que perderam seus maridos, elas deixaram de ser família por causa disso? Não. Volto a dizer, minha gente, e eu prefiro errar aplicando a misericórdia a acertar aplicando a injustiça. Às vezes a gente encontra muita gente sofrida com esse discurso, às vezes agressivo. Como uma vez encontrei uma pessoa que eu gosto muito. Há muito tempo não convivo mais, há muito tempo não encontro, mas escutei essa confissão dela. Ela não se casou porque o marido já tinha tido uma outra união. E a união desse rapaz, uma coisa extremamente tumultuada, extremamente difícil, sofrida. E quando estavam fazendo 38 anos de vida conjugal, imagina isso, com uma família inteira constituída, e que eu conheço, uma família que se respeita, uma família que se ama. Essa mulher que nunca comungou, porque ela tem consciência do limite dela, mas de Eucaristia diário, não comunga, mas ela comunga a palavra, ela participa da missa diariamente.
E o marido, quando pode, do lado dela. Quantas vezes eu vi? Tanto é, minha gente, que eu fiquei sabendo que aqueles dois eram amaziados, como se diz lá em Minas, né? Ajuntados, né? Muito tempo depois, mesmo porque eu era amigo de um filho deles. Eu não imaginava tamanha harmonia e o carinho daquele casal. E essa senhora caiu na bobagem de pedir que o padre desse uma bênção aos dois. Ela foi com toda a humildade do mundo: padre, eu sei que nós não podemos fazer uma missa, eu sei que nós não podemos comungar, a gente é consciente de tudo. A gente não quer que o senhor simule um casamento para nós. Eu só gostaria que no dia que a gente completa 38 anos de casado, que a gente pudesse vir aqui na sacristia, discretamente, que o senhor rezasse por nós, que o senhor fizesse uma oração de ação de graça conosco, já que a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso. A gente não quer fazer isso em público, a gente queria fazer particularmente. E naquela hora, minha gente, que o padre tinha uma oportunidade linda, não é? De acolher. Hoje a igreja garante os casais de segunda união, ou até mesmo se interessar, procurar saber por que o primeiro casamento dele não deu certo. Ele que tinha ficado, não sei, 2, 3 anos casado só, foi traído pela mulher, foi abandonado pela mulher, e depois, no momento do sofrimento, encontrou essa outra criatura. Viveram esse tempo todo junto ao lado. O padre, no momento de insensibilidade, fala assim: eu não vou dar bênção coisa nenhuma a vocês, porque vocês dois já estão no inferno. E aí, minha gente, essa mulher me procurou porque ela estava tentando digerir essa palavra. Padre, será que eu verdadeiramente estou no inferno? Será que mesmo eu, tendo amado tanto que eu amei, cuidando dos filhos que Deus nos deu, do jeito que eu cuidei, e até cuidando do filho dele que sobrou para mim, no bom sentido, porque a mulher dele, a primeira, não quis nem ficar com a criança, padre. Eu recebi o meu marido com um filho mais velho, que não era meu. E que está lá dentro do meu coração, é meu filho e me ama como se eu fosse a mãe dele. Será que eu mereço um inferno depois disso tudo? Veja bem, minha gente. Aqui no caso, o padre teve a infelicidade de interpretar a partir de uma regra seca, sem reflexão. Porque a igreja é tão sábia, porque ela tem uma regra para todos. Mas ela me permite, no exercício da minha responsabilidade ministerial, aconselhar do melhor jeito possível, porque a igreja não quer perder as pessoas. Às vezes, um discurso ou outro, mal feito, mal intencionado, sabe? Às vezes até na ingenuidade, no desconhecimento, fere profundamente uma pessoa como essa. Eu não tenho coragem de dizer que você está no inferno, eu disse para ela. Muito pelo contrário. Que o que eu vejo na sua casa é um contexto de harmonia, um contexto de respeito, é um contexto de fidelidade. Eu não posso acreditar que por causa de um detalhe lá há 38 anos atrás, Deus venha considerar tudo errado que vocês viveram. Também não estou dizendo que você está livre de ter que prestar conta da sua opção, não estou. Mas eu não creio, e definitivamente eu não tenho inteligência para isso, acreditar que Deus possa considerar-nos a partir de uma regra aplicada com frieza e calculismo. Então nós estamos sendo hipócritas. E aquele casal que se casou bonitinho na igreja, e ele que nunca foi fiel à esposa, ela que nunca foi fiel ao esposo, esses estão no céu? Que céu é esse? Que inferno é esse? Que conceitos são esses que nós ainda não temos clareza ao trabalhá-los? Então eu tenho medo. Antes de julgar alguém ao inferno, eu prefiro dar a ela a possibilidade do céu. Ah, padre, você está passando a mão na cabeça. Não, eu acho que eu estou tentando ser no mínimo humano, que é o que ela precisa naquela hora. Porque às vezes, gente, a coisa mais fácil é jogar o outro no inferno. A decisão pelo inferno é a coisa mais simples do mundo. Você faz isso com você o tempo todo. Eu faço comigo. Pode observar. Às vezes nós erramos feio na vida. Há 5, 6 anos atrás, há 7, 8. Não sei quando foi o erro que verdadeiramente você considera o pior da sua vida. Você pode ter certeza que analisar-se a partir do erro e condenar-se é mais fácil do que você buscar um caminho de solucionar isso. Só que tem um detalhe, nós não podemos nos esquecer que entre a morte
Entre o último suspiro de um ser humano e a sua morte, paira um abismo de misericórdia. Se fosse assim, não haveria salvação para Santo Agostinho, não haveria salvação para o ladrão que estava lá do lado, Dimas, pedindo a Jesus que se recordasse dele no paraíso. Quando ele desconcerta aquele ladrão ao dizer: não se preocupe não, meu filho, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, aquele homem, ele representa tudo o que tinha de pior naquela época, uma escória da humanidade. Morrer crucificado era a pior forma de castigar uma pessoa. Significa que o crime dele era um dos piores. Estava ali, sendo salvo pelo olhar de Jesus no último momento. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós anunciamos. Como é que eu vou lidar o inferno se eu sei que para o Cristo ainda sempre existe uma solução? Senão não é boa nova, senão não é boa notícia coisa nenhuma. E não se trata de nós cairmos no moralismo besta, nem cairmos também no discurso permissivo. Não queremos nem o discurso moralista frio, calculista, nem queremos ser permissivos. Nós só queremos deixar para que Deus faça aquilo que é específico dele. Eu não posso salvar, eu não posso condenar. Eu posso ser humano. Se vai ser salvo, se vai ser condenado, que seja para Deus decidir, e não para mim, nem para você. Quem sabe se a gente livrasse o nosso discurso das condenações, a gente estaria um pouquinho mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Hoje, por exemplo, eu tenho 1000 motivos para me condenar. Você também tem. Mas não acredite neles não. Apenas aprenda com os erros que você cometeu. Condenações não servem para nada. O que pode melhorar a nossa vida é a gente olhar para o erro cometido, com ele aprender, superar e modificar o nosso jeito de ser. É isso que eu desejo a você. Que a bênção do coração de Jesus seja derramada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a ponto de nos entusiasmar para mudar o que precisa ser mudado dentro de nós e a gente se livrar de toda